Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia CFC. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos da Lara Mendonça Silva. Ela foi aprovada no Exame de Suficiência 2025.1 e vai contar um pouquinho pra gente como foi a preparação, se foi a primeira vez que ela tentou e tudo mais, e como conseguiu até a chegada à aprovação neste exame. Tudo bem, Lara? Tudo bem, e você, Estelle? Bom dia. Tudo jóia também, melhor agora. Lara, então vamos começar com você se apresentando para a gente, tá? Queria que você falasse sua idade, se você não se importar, sua formação e a sua cidade natal. Meu nome é Lara, eu tenho 22 anos, eu atualmente estou cursando o sétimo período de Ciências Contábeis aqui na Unifor de Formiga, Minas Gerais. Eu sou aqui do interior de Minas. Do interior de Minas, amo Minas, e eu queria saber assim, Lara, você foi a primeira vez que você tentou o exame ou você já tentou outras vezes, já vinha tentando? Não, foi a primeira vez, né? Eu até tentei, ainda nem terminei a faculdade, eu tentei no sétimo período e graças a Deus consegui aprovação. Olha, que legal, então ainda está terminando a faculdade. E durante essa sua preparação para o exame, você teve que conciliar, então, a faculdade com o estudo. Como é que foi para você ter que conciliar essas atividades, ainda também com a sua vida pessoal? Como que foi? Foi um pouco desgastante, porque eu sempre trabalhei, né, desde muito nova, então eu tive que conciliar trabalho com a faculdade, com os estudos da faculdade e os estudos para o exame, né? Então, assim, o meu foco mesmo, eu consegui estudar, era no final de semana. Então, final de semana, desde que eu entrei de férias da faculdade, que foi em dezembro, né, de 2024, eu me abdiquei totalmente. De sair, de ter meus momentos de lá. Claro que eu tinha, né? Mas eu, assim, foi 90% estudo e 10% vida social aí. Então, eu tive que me abdicar. Foi um período estressante, foi muito desgastante, mas assim, vale a pena. A sensação é de dever cumprido. Uhum. E quanto tempo que você estudou, oficialmente aí para o exame? Quanto tempo e como que era a sua rotina de estudos, né? Quantas horas por dia que você conseguia estudar efetivamente? Olha, eu comecei a estudar mesmo foi em dezembro, né? Em dezembro de 2024, que foi quando eu entrei de férias da faculdade. Então, um dia de semana, eu confesso que nem sempre, às vezes, eu conseguia estudar no horário da faculdade. Mas eu estudava, tipo, 1, 2 horas por dia. E quando eu não conseguia, tudo bem, durante a semana. Mas no final de semana, por exemplo, sábado. Sábado eu estudava a manhã inteira, alguns períodos à tarde, e domingo eu estudava, por exemplo, 2 a 3 horas durante o dia. No sábado eu conseguia chegar em umas 4, 5 horas de estudo. E durante a semana eu até não me cobrava muito, porque pelo fato do trabalho a gente fica muito cansado e nem sempre eu conseguia focar, sabe? Então, tipo, 1 hora e meia, por aí. Agora, ô Lara, você conseguiu estudar todo o conteúdo? Porque, assim, uma das principais dificuldades, desafios do candidato que vai prestar o exame é a quantidade de assuntos que tem que ser memorizados. Como é que você fez para estudar mesmo o conteúdo? Então, eu não consegui estudar o conteúdo inteiro. O que eu peguei muito de base foi principalmente a estratégia mesmo do estratégia, porque lá eles falam, né, que vão cair mais questões de contabilidade geral, algumas de estatística, então eu me baseei naquilo e peguei, estudei mais contabilidade geral e algumas, tipo assim, estatística, por exemplo. Peguei e passei só o olho mesmo, sabe? Não consegui estudar tudo, infelizmente. É muita matéria, é muita coisa. Sim, sim, é muita coisa, né? E materiais mesmo, como é que você conheceu o Estratégia? Você pesquisou ali na internet sozinha ou foi indicação de alguém? Como que você fez? Então, estratégia mesmo, eu vou te falar, eu já conheço mais de 5 anos. Eu já fiz vários cursos com ele, mas veio através de uma indicação de um primo meu que é concursado e que comprou o curso de estratégia. Então, através dele eu conheci e, sem dúvidas, a melhor escolha que eu fiz. Qual que é o diferencial dos materiais de estratégia para você? Tudo. É a questão das videoaulas, por exemplo. É a mesma coisa de estar dentro de uma sala de aula, né? PDF. Porque lá, por exemplo, principalmente quando você tem um tempo curto de estudo e quer maximizar o estudo, então, muitas das vezes você não consegue assistir a videoaula. Então, lá eu tenho o PDF, eu tenho os bizus estratégicos, eu tenho muito exercício, que foi o principal para mim. Então, tipo assim, eu consigo fazer um combo que vai me ajudar ali a estudar. Você utilizou mais PDF, mais videoaula? Você tinha alguma estratégia de usar videoaulas para algumas disciplinas, PDF para outras? Sim. Por exemplo, algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu optava pela videoaula, né? Então eu conseguia acelerar ali e conseguia entender. Porque a questão da videoaula para mim é que toma muito tempo. Mas também utilizei PDFs, né? E o que eu mais utilizei foram os simulados, muitos simulados.
Você, falando um pouquinho de modo mais específico, Lara, você estudava várias matérias ao mesmo tempo ou não? Você dividia por blocos? Como que você fazia? Você costumava estudar uma disciplina e já fazer questão, estudar uma disciplina e já fazer resumos ou simulados? Como é que você fazia? Lia, relia, você montou? Explica um pouquinho para a gente sobre o seu plano de estudos. Eu efetivamente não fiz um plano de estudos, mas eu tinha tudo em mente que eu ia estudar. Tipo, por exemplo, contabilidade geral era uma matéria que tinha toda semana, que eu iria estudar toda semana, mas, por exemplo, as matérias que caíam menos, uma ou duas por semana. Então, eu sempre começava com contabilidade geral, né? Então, se eu via videoaula ou se eu lia, eu sempre gostava de fazer mapa mental, que quando eu aprendi a fazer, foi uma grande ferramenta para mim. E assim que eu terminava de estudar toda a parte teórica, né, de todas as matérias, eu passava para os exercícios. Os exercícios eram sempre os últimos. Revisão mesmo, resumo, eu não fiz tantos, mas eu fiz mais mapa mental. Então, mapa mental eu fiz bastante. Como que você distribuiu aí a divisão das disciplinas? Porque você citou a contabilidade geral, né, que tem quase metade do peso da prova. Como é que você fazia essa distribuição? A contabilidade estava sempre nos estudos? Sempre, sempre nos estudos. Por exemplo, contabilidade geral, de 2 horas que eu estudava, tipo, meia hora a 40, vou colocar 45 minutos, era só para contabilidade geral, porque era muita matéria, né? E depois eu ia dividindo 30 minutos, 15 minutos de algumas, porque tem algumas que acaba que a gente tem mais facilidade, né? Uhum. Agora, por exemplo, contabilidade de custo, que é uma matéria que tem mais questões, é uma matéria que é mais difícil, então eu, por exemplo, colocava 30 minutos. E assim eu ia por grau de dificuldade, de entendimento, de facilidade da minha parte, ia dividindo, sabe? Agora, aquela reta final, Lara, semana que antecede o exame e o dia pré-exame, né? Como é que você funciona? Você vai intensificando, faz mais mapas mentais, se prepara um pouco melhor, ou você tenta dar uma relaxada, tenta ir um pouco mais calma para a hora da prova? Então, a minha intenção antes de fazer o exame era de no sábado não estudar, ou estudar só de manhã. Só que acabou que eu estudei o dia inteiro. Foi o dia que eu mais estudei, foi no sábado. Então, tipo assim, eu comecei de manhã e fui parar quase à noite. Não sei se é o recomendado, mas no meu caso, foi bom. Estudei, revisei muita coisa, lia para mim mesma, explicava para mim em voz alta. Então, assim, foi um dia que a adrenalina foi lá em cima. Mas eu acho que o ideal, pelo menos para mim, que sou uma pessoa ansiosa, é relaxar, mas não consegui. É, nem sempre é possível, né, fazer o que a gente acha. Nem sei, Olá, infelizmente. a prova especificamente, né, o exame ali na hora que você já estava fazendo, o que que você achou do tempo para a realização da prova? O tempo eu achei ótimo. Eu, assim, até achei que foi muito, porque eu mesma terminei entre os meio de 15, meio de e meio, né? Só que como eu já queria sair com o caderno, né? Eu tive que esperar até 1h30, salvo engano. Então, assim, achei o tempo super tranquilo. Achei a prova muito fácil, até porque eu já fui esperando a pior das provas. Então, assim, foi super tranquilo. E se você pudesse apontar aí alguma coisa que você acertou e o que você talvez pudesse fazer diferente num próximo exame, o que que seria? Então, o meu grande acerto foi exercícios. Então, tipo assim, teve exercício na prova que eu já tinha resolvido alguns bem parecidos nos simulados, entendeu? Então, tipo assim, eu fiz em torno de 400 exercícios. Então, foi o meu maior acerto, porque eu já fui preparada para a pior das hipóteses. Então, eu estava esperando exercícios muito mais difíceis, questões muito mais difíceis e não estava tão complexo assim. E um dos meus erros foi ter deixado acumular, porque, tipo assim, eu comecei a estudar 6 meses, 5 meses antes. Se eu pudesse ter escolha, eu escolheria estudar mais antes, com mais calma, entendeu? Para não ficar assim, nossa, eu vou chegar na prova e não vou saber o que que eu vou fazer, porque eu não estudei nem metade da matéria. Então, isso acaba que desgasta muito a saúde da gente. E agora, pela sua experiência, Olara, e o contato que você teve aí possivelmente com outros candidatos, outras pessoas que iam fazer o exame realmente, qual que para você é o maior erro, ou os maiores erros que as pessoas cometem quando elas estão focadas ali se preparando para o exame? É isso, é deixar para a última hora e muitas das vezes não se abdicar de outras coisas. Por exemplo, eu conheço porque eu vi de perto, né? Pessoas, tipo assim, na reta final do exame, em festa, em priorizando outras coisas a não ser o estudo. Então, assim, é doído? É, porque não é fácil. Eu falo por experiência própria, de muitas das vezes eu querer sair, eu queria estar descansando, principalmente quem trabalha, né, o dia todo, mas eu tenho que estudar. Então, assim, é fazer um sacrifício para lá na frente você colher os frutos. Eu acho que o maior erro é esse, é você não priorizar o seu sonho.
Você citou aí sair, falar não, né, abdicar de coisas e tudo mais. Como que era a sua vida social durante a preparação para esse exame? Você realmente zerou ali o contato com compromissos familiares e com amigos? Ou você eventualmente colocava ali, ó, eu já fiz isso daqui no meu cronograma, consigo fazer isso? Você tinha algum momento de lazer? Tinha, mas assim, como eu sou uma pessoa muito de família, então eu sempre tô na casa da minha avó, na casa da minha sogra, a gente sempre tá junto. Então, assim, nesses meses foi quase contato zero. Claro que eu ia, mas se eu ia, eu levava o material para me estar estudando, mas eu sempre preferia estar em casa, entendeu? Claro que, por exemplo, um aniversário ou outro eu ia, mas assim, foi 90% em casa estudando e 10% vida social. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse, né? Estamos chegando aqui na nossa reta final. Fala para a gente, Lara, o que que o Estratégia CFC representa para você? Olha, eu falo que se hoje eu consegui passar, foi pela estratégia. Claro que eu não posso desmerecer a faculdade que eu faço, né? Porque, assim, é uma faculdade boa, tem profissionais de excelência também. Só que acaba que o estratégia, ele é para você passar na prova, entendeu? Então, ele é mais do que só questões de prova. Ele te ensina também muita coisa, como eu aprendi muita coisa. Só que o estratégia foi o ponto-chave. Sem o estratégia, eu não teria conseguido passar. É um curso, assim, como outros que eu já fiz, muito completo, de professores extremamente inteligentes e que conseguem passar o conhecimento. Porque muitas das vezes a gente vê um conteúdo que o professor está explicando e a gente não consegue entender, mas o estratégia não, entendeu? Então a gente se sente dentro de uma sala de aula, amigo do professor. Então, assim, o estratégia, sem o estratégia, eu não teria conseguido. Muito bom. Então, agora, para a gente encerrar, deixa um conselho, uma dica para alguém que está iniciando os estudos para o exame de suficiência agora, ou que já vem tentando aí algumas vezes o exame, e por enquanto ainda não conseguiu, Lara. Então, o que eu costumo falar é que a primeira coisa é entregar os seus caminhos a Deus, né? Ele sabe de tudo e para tudo há um tempo perfeito. Se eu passei agora é porque era a hora de eu passar, e se quem não passou ainda é porque não é o momento. É difícil, né? Às vezes lidar com o não, mas quando acontece, né? Quando você consegue aquilo, é uma realização de um sonho. Então, assim, tenha fé. Tenha coragem de abdicar agora por um sonho seu do futuro que você quer muito, né? Porque se você quer alguma coisa, todo sacrifício vale. Então é muito justo o que custe, o que muito vale. Então, assim, abra mão, né? É só por um período, e é isso. Tenha fé que vai dar certo. E assim, principal, tenha o curso de estratégia, porque sem eles não é um pouquinho difícil. Muito bom, Lara, obrigada. Parabéns mais uma vez pela aprovação, tá bom? Espero que Obrigada. tenha sucesso e sempre que precisar do Estratégia, nós estamos por aqui. Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi todo meu e obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau!